Olá pessoal, bem-vindos ao Autismo para Todos. Este é um canal dedicado ao mundo autista, para que consigamos compreendê-los. Meu nome é Flávio e lembrem de curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Deixe seu joinha lá, façam seus comentários, é de extrema importância para a divulgação, ok? O que eu ganho com isso é a satisfação de saber que está dando certo, de que a contribuição é sempre válida. Já tive inúmeros feedbacks emocionantes em que é muito legal saber que você está... Não tem como daqui realmente você fazer a diferença global para um autista. Busco fazer o possível para haver uma larga compreensão de algumas circunstâncias, qualquer título que você pensar aí, eu tentei fazer o mais largo possível, porque não dá para chegar até o seu autista e traçar daqui coisas que vão contribuir aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Isso, dado o seu conhecimento, até pode ser feito com ele, mas você está fazendo, lapidando isso. Não tem como daqui realmente fazer uma programação para um, porque, como todos nós sabemos, cada autista é único. As coisas são muito peculiares. Elas são tão peculiares, e nós todos somos tão peculiares, que nada no autismo é absoluto. Nada. Com o ser humano não é. No autista não poderia ser diferente. Nós buscamos estabilidade, principalmente estabilidade emocional. Quando nós procuramos os profissionais, quando procuramos ser ouvidos, quando procuramos segurança financeira, quando procuramos qualquer coisa, isso que você pensou. A gente procura isso em busca de estabilidade emocional, de ficar bem. Só que você está bem hoje, não está bem amanhã, está bem de manhã, não está à tarde, está bem à noite, não está de madrugada, acorda bem, não vai dormir tão bem. O mundo gira, as coisas acontecem e isso influencia o nosso humor, o estado de espírito, às vezes de uma forma mais profunda. Só que tá tudo bem. Somos seres humanos. Isso acontece. Nós temos que compreender que, dada a demanda do autista, nós muitas vezes, na ânsia de que tudo melhore, de que tudo seja melhor para ele e para nós, essas melhoras sejam de uma constância global, permanente, de que no que isso avança, A avançou, B avançou, C avançou. Eu não estou falando de diversos autistas, certo? A não é fulano, nem B é cicrano. É ABC nas demandas dele, certo? Qualquer coisa que você pense. Humor, equilíbrio, equilíbrio físico. Estou falando da lei dele andar, não tropeçar. Ele ter um controle, motor da mão fino, amplo. E isso for melhorando, há a grande possibilidade, como nós já falamos aqui em vídeos específicos, de passos para trás, em uma coisa ou outra, ou em várias. Isso pode acontecer. É uma questão de respirar e manter. Tem um passo para trás? Vamos continuar. Vamos continuar. Deu outro passo para trás nisso? Vamos continuar.
Até porque nessa outra coisa aqui ele deu passos à frente. Deu uma melhorada nisso e piorou, entre aspas, essa outra coisa. Nós somos seres instáveis por natureza. E no autismo isso fica mais evidente porque nós precisamos fazer uma manutenção das coisas constante. Ao passo em que a criança vai ficando mais velha, certo? Ela vai aprendendo, ela vai ter uma percepção de mundo diferente. Ela vai chegar novas demandas semana a semana para você. E as demandas anteriores você tem que fazer manutenções. E tanto esta como esta, elas podem dar passos para trás. Isso não é absoluto nem dar passo para trás, nem dar passos para frente. As coisas vão variando. Você pode chamar isso de uma luta, pode chamar de tranquilidade, seja lá o nome que você dê, vai depender de sua visão, de seu equilíbrio. Isso tem que ser, a questão da manutenção, ela tem que acontecer. Ele não conseguia pegar no lápis, agora está pegando. Se você não colocar nas tarefas que você tem como objetivo para ele, vez ou outra, e não é vez ou outra assim, é vez ou outra programado. Eu faço isso na terça, faço isso na quinta, faço isso no domingo, por exemplo. Ele pegar e escrever, copiar. Ele não sabe escrever e ler ainda. Mas como ele consegue ver, ele tem a percepção do que está ali, ele vai tentar escrever a mesma coisa, vai tentar desenhar a mesma coisa, vai completar o desenho, porque está pela metade, já conversamos sobre isso aqui, lá em vídeos, mas tem mais de ano isso, acho. Então, ele vai completar. Tudo isso é um exercício de manutenção. E é difícil a manutenção porque o que ele já sabe, ele não gosta de fazer. Então você não pode fazer muito, não pode repetir ontem, fazer hoje de novo, né? Porque para manter essa questão da compensação dopaminérgica. Então, você precisa trazer essas manutenções e estar de olho na nova demanda que precisa como comportamentos disruptivos, né? E se ele não fazia, agora está fazendo, que está percebendo, agora ele está querendo isso. Tem um novo gosto, tem um cheiro que agora que chegou nesse ambiente, que está incomodando, ou ele gostou muito e eu tenho que usar isso a favor dele. Então, as demandas são muitas, né? As demandas são constantes, todo o ambiente, né? Ainda que o ambiente seja pouco perceptível para você, você tem que estar com muita atenção ao que está acontecendo, ainda que de forma silenciosa no ambiente, para conseguir auxiliá-lo. Então, essas vontades, o gosto, a variação do mundo em volta, vai fazendo com que a coisa não seja, o que foi adquirido, ele jamais vai ser absoluto. Um exemplo muito bom para isso é a questão da propriocepção. A propriocepção é aquela em que você tem a consciência de seu corpo, das articulações, dos tendões, dos músculos, em que eu sei a força que eu preciso para segurar essa caneta e ela não cair no chão agora. Para não ser de menos, nem ser de mais a ponto de quebrá-la, nem ser de mais a ponto de furar demais o papel. Isso é aprendido de uma forma muito mais natural para os típicos do que para os autistas, ok? Com variações. Cada autista é único, gente. Então, pode ser que o seu não tenha passado por isso ainda, ou você não percebeu o quanto isso variou, né? Eu sei a força que eu preciso colocar para esse bichinho aqui mudar aqui. Essa questão das emoções, isso é sobre emoções aqui, esse aqui, com raiva, chorando, feliz. Então, eu sei o quanto eu devo apertar aqui e segurar aqui para não quebrá-lo. Eu sei o quanto eu posso mexer minhas mãos
enquanto gesticulo, para não derrubar o que está aqui perto, o quanto eu vou me mexer para não sair do campo de visão de vocês, o quanto de força eu vou colocar na cadeira, né, para não derrubar nada. Isso é aprendido de forma muito natural. No autista, às vezes, essa própria percepção tem que ser ensinada, certo? Para o meu diminuir, por exemplo, o quanto ele batia, né, ainda bate, ele tem vontade ainda. Né? Além de questões da própria terapia ocupacional, que apertar, né, para fazer o movimento e haver um relaxamento, porque ele precisa dessa compensação, ele quer, ele não vai simplesmente parar, dê um beijo, não, isso não funciona. Né? A coisa continua ali dentro. Ela vai sair em algum outro momento, ela tem que ser canalizada, como nas artes marciais. Então, o autista ele precisa aprender isso constantemente. Ele aprende, tudo ok, beleza. O tratamento, na continuidade da coisa em casa, há momentos de vitória que devem ser vividos. Que bom! Eu vou comemorar. Mas sabe, em qualquer arte, em qualquer esporte, em que você está comemorando porque está dando certo, porque fez um gol, porque marcou um ponto, você comemora e está de olho ali no que está acontecendo, porque você tem que voltar, porque senão o outro empata ou vira o jogo. Então, isso tem que ser vivido. Tem que ser vivido. Parabéns, parabéns, muito bem, parabéns para todos. Que bom que ele conseguiu. Respire e vamos continuar. Respire e vamos continuar. A coisa não acabou. É reconfortante, é bom, é autorreforçador para nós ver cada passo, cada conquista, e ela continua. Você respira e ela continua. Você não deita e relaxa. Ah, terminou, ganhamos. Não é uma luta, não é uma disputa. Ela só simplesmente continua porque é a vida. É a vida. Então, essa generalização que nós temos, por exemplo, de força, o que eu aprendo com isso, o que eu aprendo com relação a isso, os exemplos que eu citei, eles vão para tudo que eu vou fazer. Um ventilador que eu vou levantar, uma porta que eu vou abrir, uma porta que eu vou fechar, uma mão que eu vou apertar. Tudo isso faz com que minha consciência, minha própria percepção, tente fazer com que tudo seja equilibrado, para não quebrar e não cair. O autista ele ter uma generalização mais limitada dessas coisas, né? Ele aprendeu com relação a isso, com outro objeto não é tanto, ele tem que ser ensinado a ponto dele conseguir generalizar. E essa generalização não é só com relação à própria percepção, gente. É qualquer comportamento, né? Se ele fiz com que ele olhasse para as crianças e desse tchau, mas ao mesmo tempo você espera e vai ensinar que ele dê tchau também para os adultos ou para outras pessoas em outros ambientes que eles cheguem a primeira vez. Então isso é generalização. Aconteceu uma coisa comigo que eu tive em um lugar um dia desses que tinha umas cadeiras, cadeira de janta, né? Você senta ali e geralmente a perna dela até o chão, eu estava acostumado com uma reta, daqui de cima para baixo. Então, quando você levanta, quando você olha para aqui, para a cadeira, seu cérebro compreende que aquilo ali até lá embaixo, você vê isso todo dia. Certo? Vejo isso todo dia. Então, eu olho para cá, meu cérebro entende que na parte de baixo é a mesma coisa. Quando eu vou andar, meu pé passa aqui, ainda que raspando, ele passa aqui, ele não bate na cadeira. Ele não bate na cadeira. Quando eu começo a subir uma escada, ela tem que ter a mesma medida, todo mundo faz isso com a mesma medida, que se tiver 1 milímetro a mais eu vou tropeçar.
Porque meu cérebro, ele já calculou quanto eu vou levantar o pé para o próximo passo nas escadas. Eu cheguei em um ambiente que tinha uma cadeira que, quando ela chegava aqui, depois do assento, um pouco mais para baixo, ela dobrava para cá e ela ficava assim. Toda vez que eu levantava, que eu ia andar, eu batia o dedo ali. Batia algum dedo, doía. Doía pra caramba. Doía, que a cadeira era pesada, doía muito. Então, eu passei mais de um dia, né? Passou um dia, no outro eu já estava me acostumando com ela. Então, eu estava aprendendo aquilo. Então, eu precisava de uma manutenção, eu aprendi rápido. Mas você pode, entendeu? Então, isso cabe para qualquer coisa que você vai fazer e você aprende. A mudança, o diferente, você vai suportando e vai aprendendo. Certo? Muito embora a gente não tenha que gostar de tudo, de querer tudo, de aceitar tudo. Não é assim. E com o autista também não. A gente tem que respeitar certas diferenças, certos gostos e tudo mais. Já, mais uma vez, repito, a gente já conversou sobre isso aqui. Então, o que eu quero deixar claro é que isso que aconteceu comigo, no diferente do autista, ele está aprendendo no diferente, você até às vezes vai cobrar dele, o que foi e o que foi que eu ensinei? Não aprendeu não, isso você já sabe e tal. É complicado para ele porque não foi assim, não é assim que ele vê o mundo, não é assim que ele enxerga, não é assim que ele compreende. Ok, gente, espero ter contribuído com isso para que consigamos compreendê-los cada vez mais. Muito obrigado por tudo. Forte abraço em todos vocês. Tchau, tchau.